Olá, queridos amigos e amigas, começando mais um Lado a Lado e olha só que luxo, contando com a sua companhia. Gratidão é o nosso tema de hoje. Sobre esse sentimento poderoso, eu converso com a psicóloga Débora Dubner, que é autora do livro A Prática da Gratidão e é também criadora da hashtag Um Agradecimento por Dia, que ganhou as redes sociais e conquistou milhares de seguidores por todas as partes do mundo. Bem-vinda, Débora! Obrigada, Mirna. Obrigada Que prazer pelo de convite. novo aqui no programa, que Eu adoro delícia! seu programa. Conversa boa, a gente sempre gosta, né? Com certeza. Débora, então vamos lá falar de gratidão. Vamos lá. Qual é o poder que esse sentimento da gratidão tem? Olha, a gratidão tem um poder transformador, dependendo de como que a gente pratica, né? Então, assim, não é simplesmente falar gratidão, gratidão, que tá na moda isso, né? Então, agora todo mundo fala gratidão, gratidão, tem lá a mãozinha. A mãozinha no no WhatsApp, no né? WhatsApp que a gente fica colocando, tudo é gratidão. Então, não é só dessa maneira, né? É realmente uma mudança no nosso olhar, na nossa maneira de ver a vida, né? E quando a gente consegue fazer essa mudancinha assim, né, como se fosse um botãozinho que a gente troca, a gente começa a olhar a vida de uma outra perspectiva. Então, a gente começa a estar muito mais atento às possibilidades que a vida está trazendo de aprendizado. Por exemplo, quando você está num momento que não é bom, porque a vida não é só alegria, a gente sabe disso, né? A gente tem crises, a gente tem desafios, a gente tem momentos de tristeza, de dificuldade, e é nessas horas onde a gente é mais testado a exercitar a prática da gratidão. E aí, quando a gente consegue, que não é sempre, também não consigo sempre, né? Eu tenho essa prática que é um exercício diário, mas não é que, tudo pra mim... Tem gente que acha, né, que acredita, que acha que pra mim só acontece coisa boa. Não é isso. Mas quando a gente procura, assim, se conectar com esse lado das coisas boas que a gente tá... Do que cada coisa traz pra nós, seja se a gente tá triste ou tá feliz, se é um momento fácil ou difícil, a gente consegue tá conectado mais com o lado mais luminoso da vida, né? Porque tem a luz e tem a sombra o tempo inteiro. Então é uma escolha do que a gente quer conectar. E eu percebi realmente, depois que eu comecei a fazer essa prática, que já faz 9 anos, todo dia, uma mudança muito grande mesmo. Parece que a vida fica mais assim, luminosa, né? A gente consegue ver mais o copo cheio do que vazio. Exatamente. É um convite. Não é o tempo todo. Tem momentos que é difícil praticar. Só que é aquela escolha, né? Vira um hábito. Eu acho que a vida, o tempo todo na vida, a gente aprende hábitos, os bons e os ruins, né? A gente ensina para o nosso corpo, para nossa mente, para nossa emoção, os hábitos. E os pensamentos também são hábitos, os sentimentos também. A gente toda vez a gente acostuma com aquilo e o corpo repete, né? Então, quando você começa a criar um hábito de agradecer, o corpo aprende também. Então, a gente passa a olhar diferente e sentir diferente. Isso tem base na psicologia, Débora? Sim, tem base na psicologia, tem base na neurociência. Inclusive, eu estive recentemente conversando com um grupo de estudos de alunos de educação física e neurociência. E nesse grupo de estudos, a pessoa que me chamou, ela é uma pessoa já especialista em neurociência. E eu comecei a falar da gratidão da minha perspectiva, que não é de um estudo mais aprofundado dentro dessa área. Mas ela, sim, ela conhece. Então, ela começou a explicar com termos técnicos o que acontece no cérebro, né? Quando ela contou que você antecipa, quer dizer, você começa a ter uma reação e o cérebro aprende e passa a antecipar aquilo que vai acontecer. Então, assim como a gente tem medo, por exemplo, né? Quando a gente é uma pessoa que tem medos e medos e medos, eu tenho muitos medos, assim, eu sempre Acho uma que pessoa todos com temos, muitos né? medos, assim, aquelas preocupações com o filho e tudo mais. E o teu cérebro acostuma a sentir medo, né? E cada vez você pensa naquilo. É o contrário.
É a mesma coisa, assim, teu cérebro vai aprendendo e trazendo essa sensação de bem-estar. Então, não é minha especialidade, eu não estudei isso dentro dessa linha, mas na neurociência é explicado muito bem os benefícios da gratidão. E na psicologia positiva também, que é uma linha da psicologia relativamente nova e que trabalha mais com essa visão da saúde no ser humano, né? Do potencial, daquilo que normalmente a gente fala em psicologia, a gente tem muitas linhas, muitos estudos que estão mais focados na doença, naquilo que não vai bem, nos problemas. E a psicologia positiva, ela é muito mais, primeiro que é um estudo, não é aquela coisa, pensamento positivo, não tem nada a ver com isso. É um estudo que foi medido com grupos e tudo mais, e mostra como que você focando no potencial, né, das pessoas e da saúde mesmo, aquilo ilumina. E a gratidão é um dos pilares assim mais importantes dentro da psicologia positiva. Isso eu aprendi numa palestra que eu assisti e vou fazer um curso mais aprofundado disso também. E Débora, aqui no seu livro, A Prática da Gratidão, você fala que a gratidão anda de mãos dadas com a paz e com a generosidade. Eu queria que você explicasse isso para o nosso público. Então, quando a gente sente a gratidão, um sentimento assim que vem aqui no peito, dá uma sensação de transbordamento, né? Gratidão não é conformismo, não é, vou me conformar que é assim mesmo. É aquela sensação assim, sabe quando a gente fala, nossa, que bom que eu tô vivo? Já sentiu isso, né, irmã? Às vezes tem momentos que a gente sente essa gratidão. E não é por coisas assim tão sofisticadas, às vezes são coisas muito simples. Às vezes a gente vê um filho, né, a gente se emociona com alguma coisa do filho, ou quando a gente está num momento assim gostoso com alguém que a gente gosta, que a gente ama. Então tem momentos onde realmente a gente sente aquele agradecimento mesmo de que bom que eu tô vivo, né? Que bom que eu tenho essa vida pra... E isso dá ao mesmo tempo muita paz, né? Porque quando você tá grato, não falta nada, né? A gente não sente assim que tá faltando alguma coisa, que tem escassez. A gente se conecta com a abundância, com tudo que está disponível na nossa vida. E quando a gente abre esse olho para sermos gratos, a gente dá valor para coisas simples, mas coisas importantes, como a nossa respiração, como um céu azul aqui no Brasil, que a gente tem tanto, com tantas frutas, com tantas... sabor de uma fruta e de árvores e tanta natureza maravilhosa que a gente tem aqui. Podem ser pequenas coisas, mas quando a gente se conecta com o que está disponível e não o que falta, né? Porque a gente é ensinado a olhar muito mais os defeitos, o que está faltando, o que a gente ainda não tem, ou o que a gente não é bom, né? A gente é ensinado e a gente ensina isso. E a prática da gratidão vai na outra direção. A gente consegue realmente se conectar com aquilo que a gente é, com os nossos potenciais. Sai de bem com o que você com você mesmo, né? Não com que... E aí isso dá muita paz interior, né? E generosidade, porque quando você sente isso, você fala, nossa, eu quero distribuir, né? E eu acho que foi isso que aconteceu comigo, assim, eu comecei a sentir cada vez mais e de alguma maneira querer levar isso para as pessoas. Mas Débora, algumas pessoas podem interpretar que essa coisa de ver só o lado da gratidão, de ser grato, de ser feliz através da gratidão, pode assim fechar os olhos das pessoas para as coisas que acontecem de ruim no mundo, ou assim levar para uma certa alienação. Explica isso pra gente. Essa é uma pergunta boa, assim, que muita gente traz, né? Porque a vida não é só flores mesmo, e existem os desafios e as dificuldades e tudo mais. E às vezes, assim, quando eu me conecto com tanta tragédia, né? Se eu ligar a televisão, fica difícil. Fica difícil conectar com a gratidão, daqueles programas pois de policiais lá, né? Nossa, que a gente
vê tanta coisa difícil, tanta, que você fala, meu Deus, o que dá para ser grato, né? Mas assim, ao mesmo tempo, a vida tá passando assim, é como se fosse um filme, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a gente vai escolhendo aonde a gente quer conectar, porque as coisas boas e ruins ou difíceis estão todas aí. Então, não significa botar panos quentes. Não significa assim, vou fazer de conta que tá tudo bem. Não é isso. Não é ser poliana, né? Não é, tá tudo ótimo, não. Né? Por exemplo, dando um exemplo agora, eu tô com uma cachorrinha, né, que tá já bem doentinha, com 18 anos. Então, é um momento difícil. Não é, eu choro, fico triste, né? Mas, de repente, assim, tô dando uma comidinha especial pra ela que ela nunca comeu. Tô dando lá um ovinho cozido que, nossa, ela ficou tão feliz com aquilo. Eu falei, gente, que bom que eu tô podendo proporcionar um pequeno prazer, né, para um serzinho que eu amo. Conviver com ela 18 anos. 18 anos e que ela tá podendo, apesar de estar no final da vida, com mil problemas e tal, tô podendo proporcionar um pequeno prazer para ela, né, de uma comida que ela ficou muito feliz. Então, assim, também choro, também fico triste, também tem todo esse lado, né, da vida mesmo, que traz um monte de desafio e tem épocas que é muito difícil agradecer. Faz parte, mas é uma escolha, é uma teimosia até. Por exemplo, você pega uma fila num posto de saúde, num hospital, tem que enfrentar aquela fila. É difícil agradecer, né, Débora? É difícil agradecer, é difícil, mas de repente... Você com dor, tendo que, né? Mas é difícil agradecer em muitas situações. Agora, de repente, tem uma pessoa lá que te atendeu muito bem, que foi muito gentil, que te passou na frente dos outros porque viu que você estava sofrendo e te acolheu e te deu, assim, uma atenção especial. Ou uma companheira de fila que conta para você uma história, traz uma novidade, traz uma alegria para você, não é? Isso, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. E Débora, você no seu livro fala lá que a gratidão é uma das principais moedas da economia da dádiva. O que é a economia da dádiva? Eu tive contato, o nome em inglês chama Gift Economy, né? Que foi traduzido para economia da dádiva, que eu tive contato há alguns anos num seminário que eu participei durante 5 dias, inclusive com pessoas do mundo inteiro que já praticam essa economia. Então, é difícil assim explicar rapidamente, mas é um tipo de troca diferente do que a gente está acostumado, porque hoje em dia a nossa troca é monetária, né? A pessoa trabalha, recebe um dinheiro e essa é a troca, né? Mas o Gift Economy é um outro tipo de troca, é uma troca onde você se sente dando e recebendo mais outras coisas que não estão ligadas necessariamente ao dinheiro e que fazem sentido, significado para a sua vida, né? Então, por exemplo, se a nossa economia mundial ela tivesse esses conceitos, né, o apoio o que move, se o que movesse a nossa economia hoje em dia fosse a economia da dádiva, a gente não ia estar vivendo esses horrores que a gente está vivendo, porque a gente ia estar conectado com, por exemplo, com a natureza de uma maneira muito diferente, né? A gente não estaria destruindo as árvores, as florestas, poluindo, consumindo dessa maneira, poluindo dessa maneira, porque a gente entende, né, que nós temos uma troca com a terra, com o mundo, com o meio ambiente que a gente precisa. E é um cuidado, a troca ela acontece de uma maneira por você ter interesse, por você ter amor, por você ter cuidado, não é só uma troca monetária, vamos dizer. Então, basicamente, o Gift Economy é um outro jeito das pessoas se relacionarem que segue outras leis, né? E é incrível, porque isso ainda é novo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos existem, inclusive, livros sobre isso. O Charles Eisenstein, que é um autor muito conhecido, que foi já professor de Harvard, de várias faculdades, e ele tem um livro chamado Economia Sagrada, e outros livros ainda sobre esse tema.
E isso já é praticado lá de uma outra maneira, né? Então é uma pessoa que conhece muito e fala que assim, dentro dessa economia que a gente vive hoje, todos vão perder. Nossos filhos, nossos netos vão perder, porque o que está acontecendo com o mundo não tem como beneficiar uns ou outros, nós estamos já perdendo, né? Porque não sei o que vai sobrar do mundo do jeito que a gente está depredando, né? Então, dentro do Gift Economy são outros valores que fazem essas relações, né? O amor, o cuidado, se importar com o outro, o equilíbrio, sentido, propósito, são questões que não estão na nossa economia do dia a dia, né? E Débora, como é que você pessoalmente descobriu o poder aí da gratidão, de agradecer, de fazer esse agradecimento por dia? Então, foi meio na intuição. Acho que eu sou uma pessoa muito intuitiva, foi muito sem querer, não foi nada assim pensado, proposital. Eu sou psicóloga, mas eu sempre procurei um caminho assim que realmente me preenchesse e foi muito difícil chegar nesse caminho, demorou muito. Aí eu encontrei as danças circulares, mudei toda a minha vida, fui aos poucos migrando, né? E dentro da minha experiência com as danças circulares, eu comecei a sentir mais forte, né? Essa conexão, porque você se conecta mais com você, com aquilo que faz sentido, e aí vem a gratidão naturalmente. E aí um belo dia, em 2010, eu resolvi colocar no meu Facebook assim, um agradecimento por dia. Aí criei essa hashtag, mas assim, completamente sem imaginar que ia se tornar o que se tornou. E aí eu coloquei da minha família, claro, né, que sou muito família, a família maravilhosa que eu tenho. Coloquei no meu perfil do Facebook e o Facebook há 9 anos atrás nem era tão usado como é hoje. E eu fiquei com vergonha, porque eu falei, o que vão ficar achando, né? Porque uma coisa é se agradecer sozinho, né? Outra coisa é você botar assim para os outros verem. E aí eu resolvi começar a criar esse hábito mesmo. Eu comecei a fazer todo dia, à noite, um agradecimento por dia. E isso começou a me surpreender, porque algumas pessoas começaram a falar, não durmo sem ler o seu um agradecimento por dia. Eu estranhei muito, eu falei, por que tá causando isso, né? E outros começaram a querer fazer também, perguntavam se podia, outros já faziam, se podia usar. Falei, nossa, pode usar o que quiser, não sou... E hoje não é só no Facebook, né? Já foi pro Instagram, já foi para as outras redes. Eu nem faço no Instagram, mas tem gente que faz, nossa, outro dia eu entrei no Instagram, pus assim, tinha, nossa, milhares, não sei, 7 mil, 8 mil... Isso, tem mesmo. Mais até, eu acho. Então, tem pessoas que fazem no Instagram, aí tem gente que começou a fazer de dia e de noite e em outros lugares, e aí o negócio extrapolou o Brasil, porque eu tenho amigos que são de outros países começaram a fazer, então foi uma coisa que, assim, virou um movimento da gratidão, né, que não... Então, eu acho que, eu captei alguma coisa que estava no ar, mas isso já estava, porque isso traz uma conexão mesmo dentro de uma outra escala de troca, de valores, de relacionamento. Então... E Débora, existem várias formas de agradecer, né? Você acabou de falar assim, tem pessoas que gostam de agradecer sozinho, no quarto, né? Que outras formas você vê que dá para fazer esses agradecimentos assim, sistematicamente? Tem muitas. Eu mesma conheci pessoas que fazem de outras formas, eu acho todas maravilhosas, né? Então, uma é no quarto mesmo, de manhã, quando acorda, ou antes de dormir, em forma de prece, de oração, que é um jeito muito bonito também. Tem pessoas que têm o caderninho da gratidão, né? Então, leva o caderninho, fica escrevendo todo dia, tem gente que faz 3 agradecimentos por dia, tem exercícios para fazer e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho bonita que é o pote da gratidão. Não sei se você já ouviu falar. Não. Isso é muito lindo, assim. A pessoa tem um pote na casa dela e cada vez que sente não sei se todo dia, eu não sei como cada um faz, mas vai anotando no papelzinho alguma coisa. E colocando no potinho. E colocando no potinho. Até essa pessoa da neurociência que me convidou para ir lá, naquele lugar, dos alunos de educação física, ela faz com a filha dela. A filha dela já tem 8 anos, não me lembro a idade, mas
todo dia à noite elas fazem um agradecimento e coloca no potinho e vai, né? E aí um belo dia você abre o potinho e vai lendo tudo o que aconteceu na sua vida que você agradeceu, assim. Então eu acho que com criança, sabe, Mirna, se eu fosse fazer uma recomendação hoje, assim, que eu acho que eu não fiz assim dessa maneira sistemática com os meus filhos, porque eles já estão grandes, né? Mas eu acho que seria uma coisa tão importante da gente ensinar para os filhos, não agradecer assim de uma maneira superficial, né? Mas é um olhar, o olhar assim, conectado com a abundância, conectado com o potencial, com o que está disponível, com o que está a nossa mão, né? Em vez de ensinar as crianças, falta isso, falta aquilo, precisa isso, precisa aquilo, a gente poder olhar e assim realmente mostrar também a nossa gratidão para as crianças, né? Tudo que elas trazem para nós, os ensinamentos, o sorriso, a alegria, a curiosidade. Eu acho que a gente mostrando isso para as crianças, elas vão aprender também. Então acho que é importante. E aqui no livro tem um capítulo que você dedica a falar sobre o porquê é importante expressar, né, a gratidão. Por que é importante? Então, isso eu aprendi por causa da hashtag, que eu não tinha essa consciência, né? Porque eu percebi o que ela causou nos outros. Que quando eu comecei a fazer, eu não achava que ia causar tudo isso. Então, eu percebi assim, que quando você expressa, é como se você já muda de nível mesmo, é um outro patamar. Porque se você fica só com você, ok, aquilo é importante, mas aquilo fica com você. Uhum. E muitas vezes, por exemplo, a gente não expressa gratidão. Por exemplo, a gente está lá casado há 800 mil anos e a gente não fala pro marido, né? O quanto a gente é grato por estar com ele, quantas coisas a gente aprendeu, quantas coisas ele nos apoiou, quantos momentos a gente viveu coisas difíceis, a gente não expressa. A gente está com um filho, ou com um pai, ou com uma mãe, e não... A mãe faz um bolo, como é que é essa história? Eu falo, eu dou esse exemplo, né? Então, às vezes assim, a mãe faz um bolo, aquilo é um gesto de carinho, né, que a mãe tá trazendo, mas às vezes a gente já tá correndo, não dá nem valor, ou queria outra coisa, não queria o bolo, então... Ou então fala, mãe, isso engorda. Ou fala, isso engorda, né? E não consegue apreciar, porque a gratidão tá ligado com apreciação, né? Com essa abertura de coração pra gente poder apreciar o que a vida tá oferecendo do jeito que é. Não do jeito que a gente gostaria que fosse, porque a gente sempre tem milhares de expectativas, né? Principalmente com as pessoas que a gente mais ama, não é assim? O que a gente mais ama, as expectativas são lá em cima, né? E aí as coisas não são como a gente quer. E aí se a gente se abre, e eu gosto sempre de falar, não pense que eu faço isso o tempo todo, né? Que é o meu exercício também. E Débora, você tem feito muitas palestras sobre esse assunto da gratidão, né? Sim, eu tenho feito e adoro fazer isso. São palestras interativas e rodas de conversa também, dependendo do público, né? Então, assim, já fui desde conversar com equipes dentro de empresas, com estudantes, até uma vez eu fui também com mulheres em tratamento de câncer. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, o que eu vim fazer aqui? Eu vou falar de gratidão para mulheres que estão vivendo uma situação tão difícil. E eu não gosto, assim, de só eu ficar falando. Então, eu sempre crio um contexto onde as pessoas podem falar. Então, lá era um grupo não tão grande, de umas 20 mulheres. A gente se reuniu, assim, numa roda. E eu contei um pouco da minha história, que eu tô contando aqui. E depois eu pedi para que quem quisesse falar, né? Porque quando a gente começa a conversar, vai despertando novos pensamentos, novas reflexões. E as mulheres começaram a falar o quanto elas eram gratas por estar com essa doença, as coisas que elas foram percebendo de importantes na vida delas, que antes elas não percebiam, né? Mudanças significativas que aconteceram nas relações com as famílias, com os filhos, e enfim, com a saúde mesmo, com a importância que elas davam para algumas coisas e passaram a dar para outras. Então, é muito lindo isso. Então, eu saí de lá muito emocionada, porque... Até eu tô emocionada agora. É muito assim. Então, esse trabalho, né, de levar as conversas, assim,
é tão maravilhoso, porque eu falo, pra mim eu saio sem, e todo mundo, todas as vezes, olha, eu já fiz muitas vezes com públicos, tudo que você pode imaginar, já fiz assim, num grupo chamado Mulheres em Movimento, em Diadema, assim, eram mais de 300 mulheres. Foi uma palestra com microfone e tudo, mas eu pegava e falava, quem quer vir aqui falar? E chamava alguém, sempre alguém quer. E as pessoas expressavam alguma coisa de gratidão que elas queriam naquele momento. E aí é uma choradeira. As pessoas choram, assim, por exemplo, aconteceu uma vez de uma mulher agradecer a amizade da outra lá no público, assim, que nunca tinha falado. Então vem de novo o assunto da expressão da gratidão, né? Emociona. Quando você ouve alguém que é grato a você, a gente se emociona. Tanto quem fala como quem recebe. Eleva a frequência mesmo da vibração, né? Então, essas palestras, essas rodas de conversa, sempre, 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 a gente sai muito melhor do que a gente chegou. Sai numa outra frequência. E porque a gente simplesmente acessa algo que está disponível. Eu falo assim, adoro falar isso, que a gratidão está disponível 24/7. 24%? 24 horas, 7 dias da semana. Ela está disponível e para qualquer pessoa. Não dá para dizer que para essa pessoa a gratidão não está disponível. Ela é extremamente democrática. Ela está disponível para qualquer pessoa. Agora, tá lá. Agora a gente que tem que acessar, entendeu? E é a gente que tem que fazer esse exercício de acessar. E aí que é o desafio, a prática. E Débora, fale um pouquinho agora sobre a sua participação no TEDx e no Prêmio Shift. Então, o TEDx faz já alguns anos, né, que foi um convite era um TEDx do tema era felicidade. Então, me chamaram para falar sobre a gratidão por causa do assunto mesmo, tá ligado com felicidade. E foi muito interessante, porque aconteceu isso na sala, né? Eu lembro que tinha uma fotógrafa lá, ficou minha amiga, depois disso a gente se fala até hoje, e ela falou assim, nossa, eu não acredito que aconteceu nessa sala, porque eu dei uma palestra, porque sempre são 18 minutos, né? Falei os 18 minutos, mas antes de terminar, eu fiz um exercício, eu pedi para que as pessoas ficassem duplas ou triplas e falassem alguma coisa que era um gratidão. Parece que cresceu, sabe? Cresceu assim, você se sente mais. Então foi uma palestra assim que me ensinou muito também e ajudou a expandir também. Várias pessoas que não conheciam passaram a conhecer. E está disponível no YouTube, tá, né? Está disponível no YouTube. Eu tenho, né, um agradecimentopordia.com.br, que é um blog, e todos esses vídeos estão lá. E o Prêmio Shift Agentes Transformadores também eu ganhei. Foram vários prêmios, eu fui uma das premiadas. E por quê, né? Eles premiaram pessoas que criaram alguma coisa que de alguma maneira transforma a vida das pessoas, né? Eu não criei a gratidão, eu só criei uma prática, vamos dizer, e isso foi contagiando, né? Isso existe, não foi, mas eles entenderam que essa criação, essa prática, esse jeito é algo que ajudou a melhorar, né? Transformar e melhorar a vida das pessoas. E merecia reconhecimento. Que merecia. Então, ganhei esse prêmio e aí também tem um vídeo muito lindo, feito por profissionais, que conta um pouco dessa história que está lá também. Muito bom! Olha que conversa deliciosa que tivemos hoje! E quem quiser entrar em contato com a Débora para comprar o livro e outros livros que você tem, né, já, Débora, editados, ou entrar em contato para você ir fazer uma palestra. Sim. Qual é o canal aí para contato? Então, eu tenho o meu site, né, que é deboradubner.com.br, e lá tem todas as possibilidades. E tenho o canal de vendas dos meus livros, que é livrosdeboradubner.com.br. Então, esses dois canais, as pessoas me acham, mandam Facebook, WhatsApp, e-mail, o que quiser. E eu respondo rapidinho e vou, eu brinco que eu falo, chama que eu vou mesmo, né? Então é só chamar que eu vou, é um trabalho que eu gosto muito de fazer.
Débora, eu queria agradecer a sua presença aqui, porque Obrigada. foi muito inspiradora, trouxe muita alegria, felicidade aqui para o meu programa e gratidão. Obrigada. Gratidão a agradeço. você também que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET, ou pelo YouTube. A sua companhia, eu já disse, é preciosa para mim. Beijo no coração, até sexta que vem.